Meus irmãos, bom dia, graças e paz. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 121. Salmo 121. Diz assim a palavra de Deus: Cântico de peregrinação. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Senhor, estamos aqui nesse momento para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesse domingo. Nós pedimos que, por tua graça, o Senhor comunique a verdade desse texto aos nossos corações. Que o Senhor o faça de forma inconfundível e que ao final dessa mensagem, eu e os meus irmãos tenhamos a nossa fé fortalecida, as nossas vidas edificadas. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é o segundo dos 14 salmos conhecidos como os salmos de romagem. Durante o ano do calendário judeu, o povo de Israel, naqueles dias, peregrinava de suas casas, de suas tendas, até o Monte Sião, lugar onde se encontrava o templo e a arca naqueles dias, com o propósito de, em comunidade, adorar ao Senhor. Só que, durante as viagens que eram feitas a pé e que duravam um certo tempo, o povo passava o seu tempo louvando a Deus através de canções, louvando a Deus através de hinos. E esses hinos são os salmos conhecidos como salmos de romagem. Esses salmos geralmente cantavam eventos históricos nos quais Deus tinha realizado algum tipo de milagre na vida do povo. Então eram salmos que falavam sobre o passado da nação e que relembravam aquelas pessoas o caráter santo e o poder do Senhor. Por exemplo, o Salmo de número 121. Esse salmo fala sobre como Deus cuida em seus mínimos detalhes e em todos os momentos daqueles que são seus. O salmo começa com um questionamento do salmista. Ele diz: elevo os meus olhos para os montes e eu me questiono, de onde virá o meu socorro? Quando o salmista fazia sua peregrinação, ele dava conta de vários montes ao longo do percurso. Então ele ficava procurando o Monte Sião, que era o monte final, aonde ele queria chegar. Enquanto ele elevava os olhos para buscar o Monte Sião, ele também precisava se proteger dos perigos que tentavam assolá-lo. Então, por exemplo, ele precisava se preocupar com povos inimigos, ele precisava se preocupar com salteadores, ele precisava se preocupar com animais selvagens, porque ele fazia peregrinação rumo a Sião em meio a todas essas
a todos esses inimigos. Então, quando ele elevava os olhos procurando o Monte Sião, ele se perguntava, até chegar lá, de onde virá o meu socorro? Quem me protegerá dos inimigos que tentam me impedir de chegar a Sião? E a resposta do salmista está no verso 2: o meu socorro vem do Senhor. Enquanto eu vou a Sião, Deus já veio até mim. Enquanto eu vou a Sião na procura por Deus, o Senhor que me socorre já veio até mim. Irmãos, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quando você, no espaço e tempo, pela pregação do Evangelho, é cativado por Deus e você diz assim, eu quero isso para a minha vida e eu vou buscar conhecer mais a Deus, isso significa, antes de tudo, que Deus já veio até você. O primeiro passo sempre é dele. Por isso que o salmista fala, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Enquanto eu vou buscar a Deus juntamente com o meu povo, lá no Sião, o Senhor já veio até mim para me socorrer, para me guardar, para preservar a minha vida, enquanto eu faço a minha peregrinação. Agora, um detalhe é que na parte B do texto, do verso 2, o salmista diz que o Senhor foi aquele que fez o céu e a terra. Geralmente, os pais, comovidos com o pedido de um filho, prometem muitas coisas. Então, o filho, por exemplo, pede o último console do ano, ou então pede que no Natal o pai o dê uma viagem para algum lugar específico, enfim. Normalmente, o filho pede alguma coisa ao pai e o pai, por amar aquele filho, promete que em determinado momento vai dar a ele o que foi pedido. Só que, não em raros casos, às vezes o pai não consegue cumprir a sua promessa. Talvez ele até tentou reservar um dinheiro mensalmente para poder no final do ano comprar o presente prometido, mas por algum infortúnio, por algum imprevisto, ele não conseguiu comprar aquele presente. O que isso quer dizer é que, por melhores que sejam as nossas intenções, nós somos limitados. Nós não temos domínio das circunstâncias e, às vezes, essas circunstâncias nos impedem de cumprir as nossas próprias promessas. Só que Deus, Ele promete coisas muito maiores do que esses presentes momentâneos, esses presentes aqui dessa terra. Ele promete, por exemplo, vida eterna. Só que Deus, ele também tem poder suficiente para cumprir as suas próprias promessas. O salmista diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A ideia é, eu posso descansar em Deus, eu posso ter convicção de que Deus vai me socorrer independentemente de qual seja a circunstância difícil que eu enfrente durante a peregrinação, porque Ele criou os céus e a terra. Porque Ele tem poder suficiente para cumprir a sua própria palavra. Então, o meu socorro vem daquele que fez céus e terra, daquele que tem domínio, soberania sobre todas as coisas. É como a palavra do Senhor diz, agindo Deus, quem impedirá? Paulo questiona, quem nos separará do amor de Deus? Quem pode questionar a nossa justificação? Ninguém. Porque é uma obra dele, é uma obra de Deus. E a vontade do Senhor sempre prevalece. E o salmista, ele continua desdobrando
essa questão do cuidado de Deus a partir do versículo seguinte. Diz ele no verso 3: o Senhor não permitirá que os meus pés vacilem. Irmãos, a gente acabou de ter um momento de confissão de pecados. A gente assumiu, não só perante Deus, mas também perante nós mesmos, que nós somos pecadores. Ou seja, que nós caímos, que nós tropeçamos. Porém, o tropeço maior, o tropeço final, a queda definitiva, não vai acontecer com você e comigo, porque o Senhor não permitirá que assim seja. O Senhor não permitirá que os nossos pés vacilem, o Senhor não vai permitir que durante a minha vida aqui nesta terra eu caia de vez. Ele vai sustentar você até o fim. A boa obra que ele começou ao lhe chamar pela pregação, ele vai concretizar no final de todos os tempos, glorificando você, a imagem do Cristo glorificado. Então, ele não permitirá que seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Não adianta você morar em um condomínio com muros altos, com cercas, com todo tipo de proteção, se o porteiro do seu condomínio dorme em serviço. Porque é o porteiro que pode abrir ou fechar o portão. É o porteiro que vai alertar os seguranças que estão fazendo a ronda a respeito de algum tipo de perigo, de algum tipo de suspeito. Então, não adianta você ter toda uma estrutura de segurança montada se aquele que é responsável primeiro por essa segurança está dormindo no horário de serviço. O salmista fala que o Senhor guarda, que o Senhor protege, mas o detalhe é que essa proteção de Deus ela acontece durante todo o nosso dia, durante toda a nossa vida, porque o Senhor ele é um guarda que não dorme em serviço. Ele está atento, ele está em alerta durante todos os momentos. O Senhor não pisca, o Senhor não dorme. Ele está atento a cada um dos nossos passos. Bondade e misericórdia, diz o Salmo 23, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E a ideia ali é que tanto a bondade como a misericórdia são esses guardas que Deus coloca ao nosso redor para nos proteger de todos os males. Então, o nosso guarda, que aqui é descrito como o guarda de Israel, não vacila, não dorme ou não dormita. Ele continua: o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. Irmãos, a nossa sombra nos acompanha por onde quer que a gente vá. Você vai para a direita, a sombra vai à sua direita. Você vai para a esquerda, a sombra vai à sua esquerda. A sombra está colada em você em todos os momentos. A ideia é essa. Deus está colado em você, no sentido de Deus lhe acompanha por onde quer que você ande. Qualquer um dos seus caminhos, em qualquer um dos seus caminhos, Deus está perto de você, Deus está próximo de você, porque Ele é o seu guarda, Ele é o seu guardião, Ele é o seu protetor. De dia não lhe fará mal o sol, diz o salmista. Assim, se você e eu estivéssemos tendo esse culto do lado de fora do templo, nesse sol escaldante, a gente passaria maus bocados, né? Eu, por exemplo, tenho dermatite, então até a água do chuveiro faz mal à minha pele, irrita a minha pele. Um dos métodos que os especialistas
indicam para que a gente possa cuidar da dermatite é tomar banhos curtos, né? Então, você precisa se molhar menos, porque até a água faz mal à pele. Imagine o sol. E você pode piorar essa situação para um judeu caminhando na Palestina nos dias do salmista. O sol era muito pior naquele tempo, caminhando por desertos durante dias e dias, durante várias horas no dia. O sol fazia mal à pele daquele povo, o sol judiava daquele povo, o sol machucava aquele povo. E a imagem é essa. A ideia é: o Senhor vai lhe proteger durante a luz do dia. Enquanto é dia, o guarda está atento, lhe preservando de qualquer um dos males que lhe cercarem. Mas isso também acontece à noite, ele diz. Nem de noite a lua, ou seja, à noite também há perigos. Durante o dia, os perigos são uns. Durante a noite, os perigos são outros. Porém, em nenhum momento o Senhor deixa de lhe acompanhar, porque Ele é a sua sombra. Ele está lhe preservando, independentemente do horário, independentemente do momento. Diz o verso 7, o Senhor guardará você de todo mal. O Senhor preservará você de todo mal. Agora, certas circunstâncias difíceis podem ser caracterizadas como males. E essas circunstâncias são reais nas nossas vidas, não é verdade? Então, como a gente pode entender o que o salmista está falando no início do verso 7? Que o Senhor nos guarda de todo mal. Se males acometem vocês e eu. A resposta está na parte B do versículo. Guardará a sua alma. O que o salmista está dizendo não é que circunstâncias difíceis não vão ser reais para você ou para mim. O que o salmista está dizendo não é que eu e você não passaremos por momentos de tribulações. O que o salmista está dizendo é que Deus vai preservar você de perder a sua alma. O mal do verso 7 é esse. É você, inclusive por causa das dificuldades da vida, abandonar o seu Senhor. Sendo que, em muitos momentos, é o próprio Senhor que faz você passar pelo vale da sombra da morte. É o próprio Deus que leva você a ser desafiado pela vida. Porque a palavra fala que a disciplina de Deus, ela é um meio, ela é uma ferramenta de afiar a sua fé. É uma ferramenta de mostrar a você como você é pequeno e como você precisa do Senhor, de um Deus grande. Então, Deus disciplina, Deus corrige aqueles que Ele ama. Os exemplos são diversos. Quando você olha, por exemplo, né, o clássico exemplo do homem mais justo dos seus dias, o Jó, você vê que cada uma das dificuldades, seja a doença, seja a pobreza, ou seja a maior de todas, que é a perda da sua família, cada uma dessas dificuldades, cada um desses ataques satânicos só foram possíveis porque Deus autorizou Satanás a tocar em Jó. Deus dizia: você pode fazer isso, mas não aquilo. E aí Satanás vinha e atacava Jó. Depois Satanás dizia: mas ele só lhe adora porque ele tem isso. E Deus dizia: você não pode tirar a vida dele, isso eu não permito. Mas você pode tocar nos seus bens, por exemplo. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê o Senhor aparecendo a Paulo
convertendo aquele homem e dizendo a Ananias: eu vou ensinar Paulo que ele tem que sofrer pelo meu nome. Filipenses 1, verso 29 fala que a gente recebe a graça de crer, mas também de sofrer pelo Senhor. E o maior de todos os exemplos, o Senhor Jesus. Nenhum dos sofrimentos de Cristo aconteceu à revelia de Deus. Isso no início do seu ministério, quando é o Espírito de Deus que leva Jesus ao deserto para ser tentado, e isso no final do seu ministério, quando Jesus ora ao Pai: se possível, passe este cálice de mim. Qual é a resposta? E Jesus fala: faça-se a tua vontade. E dali, ele vai para a cruz do Calvário morrer pelos nossos pecados. Ele passou pelo maior de todos os sofrimentos, porque essa foi a vontade do próprio Deus. Então, o que o salmista está dizendo não é que dificuldades não irão nos acometer, mas é que nenhuma delas será capaz de destruir a nossa alma. Jesus fala que o que importa é isso. Você pode até ganhar o mundo, mas de que adiantará se você perder a sua alma? O que importa, no fim das contas, é isso. É a preservação da nossa salvação. É a preservação da nossa alma no dia final. É em meio a todas essas dificuldades você continuar fiel a Deus. Você continuar firme na palavra dele. É você continuar crente em Jesus. Essa é a maior bênção que Deus pode lhe dar. Lhe manter fiel a ele até o fim. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, diz o versículo de número 8. Eles saíam de suas casas, peregrinavam até o Sião durante dias. Só que a proteção de Deus não era restrita somente à ida, não. Deus protegia a volta deles também, quando eles saíam de Sião e retornavam para as suas casas. Irmãos, durante alguns anos, o meu pai repetiu para mim uma mesma história que, de certa forma, explica bastante do misticismo que existe nos nossos dias atuais, inclusive na igreja evangélica. Porque esse episódio aconteceu em meio a uma igreja protestante. Meu pai dizia que uma mulher específica, ela tinha um pé no mundo e um pé na igreja. Então ela passava certos momentos fazendo aquilo que dava vontade de fazer, ela não tinha nenhum limite moral, enfim, vivia a vida como bem queria. E aí, não sei exatamente porquê, mas em certos momentos ela voltava para a igreja. E aí ela ficava um tempo na igreja, participando dos cultos, das atividades, e depois ela fazia o quê? Ia para o mundo. Aí repetia o filme, né? Ficava no mundo, aproveitava o que o mundo tinha a oferecer, voltava para a igreja. E em uma dessas idas e vindas, meu pai conta que ela saiu da igreja, isso já pela noite, e durante a sua volta para casa, ela foi atropelada. E ela acabou morrendo. E aí os irmãos da igreja falavam que isso tinha acontecido como um castigo de Deus, porque ela ficava com um pé no mundo e com um pé na igreja. Qual é a ideia? Deus não permitiria que esse mal acometesse aquela mulher se ela fosse realmente crente. Se ela realmente estivesse firme no Evangelho, essa barbaridade não teria acontecido com ela. A ideia se aplica a esse texto porque Deus não guarda você só quando você vai adorá-lo no templo. Deus não guarda você só quando você está rumo a Sião. Deus guarda você quando você sai de Sião também. Deus guarda você quando você está vivendo a sua vida ordinária, quando você não está aqui na igreja.
Quando você está fazendo as coisas do dia a dia, as coisas do cotidiano. A proteção de Deus não se aplica à sua vida porque você é um ótimo servo dele e porque você não tropeça em nada. Porque se fosse esse o critério, quem estaria em pé nos dias de hoje? Deus guarda você não porque você merece, Deus guarda você porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso. A gente tem inúmeros casos de homens e mulheres tementes ao Senhor, que passaram pelos momentos mais adversos possíveis, que enfrentaram obstáculos que só de pensar dá angústia ao nosso coração. Que a gente se questionaria, e se fosse eu no lugar daquela pessoa? Eu não resistiria. Então, o Senhor não guarda você só quando você vai a Sião adorar. O Senhor guarda você quando você volta de Sião também. A ideia é, Ele guarda você não porque você presta culto a Ele, mas porque Ele é bom, porque Ele é gracioso. Se você inverte essa lógica, você não tem evangelho nenhum, você tem meritocracia. Você precisa fazer para tentar conquistar o amor da divindade. Isso é uma religiosidade pagã. O cristianismo ensina que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu amar você, escolheu salvar você. Antes de você fazer mal ou bem, Ele já tinha destinado você para a vida eterna. Não se trata de meritocracia. A vida que a gente vive em conformidade com a vontade de Deus é uma resposta que nós damos àquilo que Ele fez por nós na cruz. Desde agora e para sempre, diz o salmista, Deus cuida de você todos os momentos. Sabe, às vezes a gente tem a impressão de que o dia de hoje foi ótimo, foi maravilhoso, mas amanhã eu já não sei se as coisas vão dar certo, porque será que Deus vai acordar de bom humor amanhã? Será que Deus vai com a minha cara amanhã também? Ou será que amanhã ele já vai estar um pouco irritado, um pouco chateado, e aí, né? Talvez ele não me abençoe da mesma maneira. Às vezes a gente olha para Deus desse jeito, como se ele fosse mutável, né? Como se ele fosse instável. Mas Deus não é dominado por sentimentos ou por circunstâncias. Ele dita como as circunstâncias acontecem. Deus protege a gente agora e para sempre. Ele vai cuidar da gente em todos os momentos. Ele vai estar perto da gente em todos os momentos. Ele vai zelar por nós em todos os momentos. Porque mesmo que sejamos infiéis, diz a palavra, Ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Ele é imutável, é um atributo único do Senhor, a imutabilidade. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai continuar sendo o mesmo amanhã e por toda a eternidade. Irmãos, a grande lição do texto é trazer um questionamento para vocês e para mim. O grande propósito é que a gente pense, reflita de forma genuína, sabe? Que a gente realmente pense sobre uma situação específica, que é a situação apresentada no início do texto. De onde vem o socorro? De onde vem o auxílio? Ou eu posso colocar o questionamento de uma outra forma. Quem é Deus para você? Quem é o Senhor para você? Já parou para pensar sobre isso? Assim? Tem algumas coisas que a gente, pelo hábito, por fazer rotineiramente, a gente acaba não refletindo ou não pensando sobre aquilo. Isso acontece muito quando você pede para alguém explicar uma certa palavra que a pessoa usa sempre e que no fim das contas ela usa por costume, né? Mas pare para pensar, quem é Deus realmente, assim? Quem é Deus para você, sabe? O que você
crê sobre ele, corresponde com o que a palavra apresenta sobre ele? O salmista fala que o socorro vem do Senhor. Senhor é a palavra utilizada é o nome utilizado para o Deus da aliança. O nome de vocês e o meu nome não significa muita coisa sobre o nosso caráter, né? Sobre quem nós somos. Mas os nomes de Deus são mais do que nomes. O nome de Deus é uma maneira de Deus falar quem Ele é. Isso acontece também com outros personagens bíblicos, né? Quando Rebeca questiona a Deus, por exemplo, por que ela sentiu o que sentia no seu ventre, Deus fala, porque os dois gêmeos, Jacó e Esaú, estão lutando, estão brigando já no ventre da mãe, né? O mais novo já quer tomar o lugar do mais velho. E aí Jacó recebe o nome de Jacó porque ele era um ladrão, né? O usurpador, ele queria o que não era dele. Posteriormente, quando Jacó é alcançado pela graça de Deus, uma das coisas que Deus muda é o nome dele. Ele deixa de ser Jacó e passa a ser Israel. Porque não, depois da conversão de Jacó, não fazia mais sentido ele carregar essa imagem de usurpador. Ele não era mais o homem de antes. Ele era uma pessoa nova, uma pessoa que passou pela transformação do Evangelho. Ele nasceu de novo. Então Jacó já não era o nome mais que refletia a vida presente de Jacó, porque ele agora passa a ser Israel. Então com Deus acontece algo parecido. Então quando o salmista fala o Senhor, ele está se remetendo ao Deus da aliança. Ele está dizendo, quem me guarda é aquele que fez um pacto comigo. Um pacto de sangue, um pacto de vida, um pacto de morte. É aquele que disse que preservaria os seus até o fim. Então, quem é o Senhor para você? É o Deus do pacto, o Deus da aliança? É o Deus revelado pelas Escrituras e é o Deus que se manifesta de forma perfeita e plena no seu Filho Jesus, quando ele encarna? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? O salmista responde quem é Deus para ele aqui, no texto do Salmo 121, mas e para você? Quem é Deus? Vamos orar?